Então, quando a gente pensa, né, e aqui eu trouxe, são muitas anotações que eu fiz para tentar resumir, tentar fazer uma apresentação sintética, e eu trouxe alguns autores também, alguns autores não budistas também, alguns autores ligados a Vedanta Advaita, ligados ao Shivaísmo Advaita também, da Caxemira, para justamente a gente tentar entender o que que é isso que é chamado de Tantra, né? Porque essa palavra ela é usada para tudo hoje em dia no Ocidente. E também porque no Oriente realmente havia usos diversos para essa palavra. Assim como nós temos a palavra magia no Ocidente, que também pode ter uma série de significados, né? Desde sabedoria, sabedoria muito elevada, até coisas bem banais, digamos assim. Então, o que é Tantra? Essa palavra Tantra, por si só, ela pode ser entendida como tecer um contínuo, tecer uma prática, um contínuo de prática, uma continuidade de prática. É um método, é uma metodologia de viver o Dharma, de colocar o Dharma na prática da vida. Então, o Tantra, no contexto budista, né, ele já vai entrar no budismo chamado budismo esotérico, que é o Vajrayana. O Vajrayana muitas vezes é apresentado como sendo um terceiro veículo. Lembra, vamos recapitular aqui os veículos budistas, as duas principais vertentes do budismo. Temos o Hinayana, ou Theravada, do cânone Pali, o Hinayana ou Theravada, que é voltado para a libertação individual do samsara. E temos o Mahayana, que é voltado para a libertação de todos os seres do samsara, cujo grande pilar é Bodhicitta, a mente do despertar, a mente altruísta, o voto do Bodhisattva, o voto de auxiliar a todos os seres. E o Mahayana, toda a sua base ético-filosófica, se assenta nos sutras, que inclui também os sutras Hinayana, ou Theravada, mas principalmente os sutras Mahayana, né, os sutras que surgem posteriormente, que vêm a público posteriormente na Índia, no norte da Índia, na língua sânscrita. Então, essa é a base ético-filosófica do Mahayana. Os sutras Mahayana, principalmente, os textos Abhidharma, que vão basicamente expandir ensinamentos que estão nos sutras e que vão tratar do funcionamento da mente, de como a cognição dos fenômenos ocorre, por isso que, às vezes, no Ocidente, o Abhidharma é chamado de uma fenomenologia budista, ou até mesmo de uma psicologia budista, que, entre aspas, né, não é a ciência, psicologia moderna. Então, e temos também os textos Vinaya, os textos monásticos, que também têm alguns ensinamentos, tem muitos ensinamentos éticos, ensinamentos morais, que se baseiam também nos sutras, se baseiam também bebem também de ensinamentos que podemos encontrar no Abhidharma. Então, esses ensinamentos, eles não são abandonados quando a pessoa entra no Vajrayana. Muito pelo contrário, eles são a base, porque o Vajrayana, muitas vezes mal entendido como um terceiro veículo, né? Lembrando sempre que Vajra pode ser entendido aqui como adamantino, o veículo adamantino, o veículo indestrutível. Então, o budismo esotérico, também como é traduzido, Vajrayana, é um aprofundamento do Mahayana. Toda a base ética do Mahayana, toda a base filosófica do Mahayana, ela leva para essa senda, que é uma senda que ainda é gradual, porém é um gradual acelerado, é um gradual um pouco mais rápido, se ela for trilhada da forma correta. E é uma cena, então, em que haverá também transmissões orais. Haverá ritos e toda uma linguagem simbólica, enquanto a linguagem dos sutras, né, as narrativas dos sutras, elas têm seus aspectos literários, mitológicos, mas o cerne dos sutras são ensinamentos filosóficos. Né? O Abhidharma, então, nem se fala. São textos bastante filosóficos, técnicos. Já no Tantra, a gente já começa a ver toda uma imagética e uma linguagem simbólica
né? E como que muitos desses conceitos que estão na filosofia, eles vão aparecer de uma outra forma nas sadhanas, né? Nos ritos tântricos. E a gente pode dizer, então, que o Tantra é a teurgia no budismo. É a teurgia Mahayana, no budismo do grande veículo. Então, e pensando aqui em teurgia naquele sentido ocidental que se dá, né? De que você vai buscar essa união com os deuses, você vai buscar a união com o divino, com a natureza divina, por meio de ritos e por meio de purificação também, né? É necessária toda uma purificação para que essa união seja possível. E no budismo tibetano, esse aspecto teúrgico, ele se mostra muito facilmente, né? De uma forma, às vezes, até talvez, às vezes até se abusa, talvez, disso em detrimento do aspecto filosófico, do aspecto ético, né? Às vezes se banaliza esse aspecto mágico do budismo tibetano como se fosse somente isso. E, obviamente, não é. Então, o Tantra também, ele é chamado de mantra yana, né? Assim como o Mahayana também pode ser chamado de o veículo das paramitas, Paramitayana, veículo dos Bodhisattvas, Bodhisattvayana. Essa parte mais aprofundada, que é do Mahayana, não é um terceiro veículo separado, o Vajrayana também, então, ele pode ser chamado de Mantrayana, o veículo da proteção da mente. Porque a palavra mantra, ela significa proteção da mente. Mantra significa órgão mental. Mantra, esse man, vem de manas, que é aquele órgão mental que é o órgão pensante. É o órgão que fala, digamos assim. É o órgão que tagarela, digamos assim. Então, mantra é essa proteção da mente. Então, é necessário que nesse veículo se use mantras, né? O papel do que em outras vertentes indianas às vezes se chama de mantra yoga, ele é extremamente necessário aqui. Senão, não é possível que a pessoa consiga realmente alcançar esses estados mentais mais elevados, né? E não são só estados mentais mais elevados, mas são estados também que vão afetar o nosso chamado corpo sutil, em sânscrito chamado de Linga Sharira. Então, como que esses estados mentais afetam o corpo sutil, que é um veículo da nossa mente, é um veículo do nosso fluxo mental. E como que esse corpo sutil, ele também acaba por afetar também toda a nossa saúde física, a nossa saúde psíquica, inclusive. Então, é importante quando a gente lida com o budismo Mahayana, né, de não colocar os mantras apenas como algo secundário na prática. Na verdade, é algo essencial para a prática espiritual. Por isso também é chamado de veículo do mantra secreto, né? O Tantra, o Tantrayana, é chamado de veículo do mantra secreto porque em muitas classes de tantras, em tantras mais avançados, alguns tantras só podem ser praticados após a devida permissão, né? Após receber a iniciação, após receber a transmissão daquele ensinamento. Não se pode praticar determinados tantras sem ter recebido a transmissão, e até quando a gente vê algumas traduções que são vendidas por aí de diferentes sadhanas em sânscrito, ou sadhanas traduzidas para o inglês, em geral, vem escrito no texto: só compre, só leia, só pratique se você tiver recebido a transmissão. Então, o Mahayana ele se constitui desses dois aspectos. Ele se constitui das perfeições, que são a base de tudo, né? As paramitas, dana, a generosidade, shila, a harmonia ou ética. E essa palavra aqui é essencial quando se fala de Tantra. Kshanti, a paciência. Virya, uma reta energia, uma energia virtuosa, né? Você empreender a energia da sua vida, sua vitalidade, para ações virtuosas.
para estados mentais virtuosos, para uma fala virtuosa. Dhyana, a plena atenção, que aí vai incluir toda aquela busca por uma tranquilização da mente, uma estabilização da mente, uma contínua lembrança do Dharma. E Prajna, sabedoria que compreende o vazio. E buscar compreender o vazio aqui é essencial nesse caminho. Então, essa é a base para o Vajrayana, que é o veículo adamantino, que é uma vez que a pessoa então ela se torna apta para se aprofundar nesse veículo. É claro que há tantras mais básicos, né, que são profundamente praticados, que são amplamente, quero dizer, praticados no budismo tibetano, principalmente, né, no budismo, em outras vertentes do budismo Mahayana também. Sempre que houver uma visualização de uma deidade e o uso de um mantra, né, algo como Om Mani Padme Hum, ou mantra para Vajrapani, ou para Vajrasattva, ou outras deidades, tudo isso são práticas tântricas. E o Tantra, então, ele vai lidar muito com imagens de união, das polaridades, imagens de união sexual, né? E essas imagens, então, elas são simbólicas, né? E aí vem toda a questão da polêmica, né, e do mau uso do Tantra atualmente. Sim, há vertentes no Oriente e há vertentes que se dizem budistas que vão levar isso para o literal, né? Que vão pregar que o homem tem que ter uma consorte física, né? E aí, nesse caso, é sempre o homem. A mulher ela é só um instrumento para que ele se ilumine, né? Não há nada de matriarcal aqui. Às vezes a gente vê umas loucuras por aí, dizendo que o Tantra, esse Tantra sexual, essa magia sexual viria de uma linhagem matriarcal. Não há nenhum registro disso. O budismo nunca foi matriarcal e a tradição indiana também não há nenhuma evidência de que houve uma grande religião matriarcal na Índia. Mas o Tantra da mão direita, que é o Tantra que enfatizamos aqui, ele é simbólico, né? Assim como a gente vê no gnosticismo antigo, muitos que acompanham o canal Viveka com a Alaya têm visto isso. Os ensinamentos acerca da câmara nupcial é a mesma ideia aqui da câmara nupcial, né? É uma união que se dá na câmara do nosso próprio coração, né? E no coração, é claro, no corpo sutil está o canal central, quando todas as energias se recolhem no canal central, né? O corpo sutil, em sânscrito, linga sharira, para quem é familiarizado com essa literatura. Então essa união ela é simbólica, é a união das polaridades dentro de si, né? Não é uma união literal no Tantra da mão direita, que é o que é enfatizado aqui. E é necessário uma geração da mandala, né? É necessário criar um palácio, é necessário visualizar uma mandala, é necessário pedir permissão, receber autorização para entrar nesse palácio. Então, toda uma prática de purificação é necessária, porque essa deidade, você se torna a mandala, e essa deidade ela está bem no centro da mandala, né? Sempre bem no centro, às vezes no andar mais elevado da mandala, que se encontra aquela deidade, ou no centro do castelo, digamos assim, no centro daquele palácio. Aqui o exemplo de uma mandala, a mandala Kala Chakra, né, que é uma mandala muito famosa, talvez um dos tantras mais famosos que temos. Então, a mandala em tantra yoga superiores, né, a gente vai ver o que é um tantra yoga superior, é descrita como um palácio cujas portas e a câmara central são guardadas por um dos cinco Janipas. É necessário, então, buscar a permissão desses cinco Janibudas, né? Ter autorização, digamos assim, como se eles fossem selos, os guardiões de cada uma dessas portas. E isso acontece nos ritos de transmissão desses tantras. E a deidade, então, ela reside no centro do palácio,
a deidade principal, né, que é enfatizada naquele Tantra. Jani Budas, né? Tem um outro vídeo no canal, teve uma reunião que a gente viu sobre os Jani Budas. Os Jani Budas, eles se tornam mais presentes no Tantra, né? A gente vê menções a eles nos sutras, mas é nos Tantras principalmente que eles vão se tornar mais presentes. E lembrando que os Jani Budas, eles nem sempre são muito bem explicados na literatura budista, né? Mas eles são essa instância cósmica, eles são a manifestação de Adi Buda, o Buda cósmico, a realidade última. Eles são essa manifestação que representam qualidades, né? O Adi Buda, qualidade. Já cada um desses Jani Budas representam diferentes aspectos ou totalidade, ou qualidades ou potências manifestas. E um Buda, ele contém todas essas qualidades entre si. Alguém que alcança o Budado desenvolveu todas essas qualidades, né? E todas as deidades budistas, elas estão relacionadas com os Jani Budas. É dito que cada um desses Jani Budas também se relaciona a uma família de deidades. Então, no centro nós temos Vairochana, que é branco, se relaciona também ao agregado da forma, cada um desses cinco vai se relacionar a um dos cinco agregados em nós, né, um dos cinco agregados da manifestação, e ele é uma representação do Dharmakaya, que se contrapõe à avidya, se contrapõe à ignorância. Então, ele seria o que haveria de mais puro. E a forma, essa forma que a gente tem, rupa, essas formas que a gente identifica sob o poder de avidya, que não percebe que elas também são dharmakaya, que elas também são a veste da verdade, a veste da realidade última, que elas são a própria realidade última, porque elas são vazias. Vairotiana já é tudo isso purificado. Então é como se a gente fosse uma versão, as nossas formas fossem uma versão menor dessa forma que ele representa, que é o Dharmakaya, que já nem é exatamente uma forma como algo delimitável, né? Como algo que é separado, um ente separado, um fenômeno separado ou com um senso de separatividade de um eu, mas que é a fonte de todas as formas, de toda a multiplicidade. E por isso que se contrapõe à avidya, se contrapõe à própria ignorância, se contrapõe à própria força da separatividade. A Mugassidd, que é verde, se relaciona à ação, ao karma e ao agregado dos samskaras em nós. Samskaras que são as tendências, e as nossas tendências elas vêm das nossas ações, né? Aquela ideia de causa e efeito. Então, samskara, karma, as nossas ações que geram consequências. E a Mugassidd, então, é a purificação de tudo isso, e seria a ação no seu aspecto mais puro. Tara é relacionada à Amoghasidd, por exemplo, Tara verde. Ratna Sambhava é amarelo, se relaciona à equanimidade, à generosidade, se contrapõe ao orgulho e à ganância. E relaciona-se ao agregado da sensação, Samjna, quando nós temos sensações que não são sensações que nos colocam numa posição de apego ou de ganância de querer possuir as fontes daquelas, os objetos que nos dão aquelas sensações. Então nós temos equanimidade aqui. Nós temos um desapego saudável, né? Uma certa indiferença, entre aspas, né? Uma indiferença saudável, uma atitude desapaixonada em relação às sensações, em relação ao que a gente experimenta com os nossos sentidos. Amitabha, que é vermelho, se relaciona com paixão e é relacionado ao agregado da percepção Vedana. Então, Amitabha, que também é muito associado à terra pura. Amitabha, então, ele é relacionado a esse agregado da percepção Vedana. Uma percepção purificada vê todos os seres de uma forma compassiva, vê tudo de forma compassiva. Porque não há um eu, um senso de um eu separado que percebe
as coisas, né? Essa percepção purificada é uma percepção guiada por bodhicitta. Então, é uma percepção iluminada. E a isso se relaciona Amitabha. E Akshobhya, que é azul escuro, ele se relaciona com a mente pura, que reflete a sabedoria, né? Que é uma forma de Jnana, a Jnana espelho, a gnosis espelho. E ele se relaciona ao agregado da consciência. Em nós, essa consciência dual, Vijnana, sujeito, objeto. Essa consciência de um eu que percebe as coisas e que filtra as coisas de acordo com essa perspectiva de separatividade. Já Akshobhya, ele representa a pura dhyana, a pura gnosis, quando não há mais esse filtro de um eu, quando a percepção das coisas ela é direta, quando se percebe a interdependência e a unidade sem filtro algum, sem um eu para alterar aquela percepção, sem um senso de um eu inerente. Os tantras, eles têm quatro classes, né? E na maior parte dessas classes de tantras, em ritos de transmissão, os Janibudas eles aparecem, né, em grande parte desses ritos. Então, em grande parte desses ritos também se passará por um, digamos assim, por uma circunambulação da mandala, né, como por exemplo a mandala Kalachakra, em que cada um desses Janibudas vai guardar um portal. Não está exatamente na ordem dos quadrantes que deveria estar, na verdade, né? Akshobhya, por exemplo, ele fica no leste, então às vezes as imagens elas vêm numa ordem um pouquinho diferente, mas enfim. Nós temos então as quatro classes de Tantra, recapitulando. O primeiro é o Kriya Tantra. Kriya Tantra pode ser traduzido como o Tantra da ação, que trata de práticas de purificação de corpo, fala e mente. Mantras, visualizações de sílabas, deidades, ritos de purificação, e que, para se envolver com essas práticas, já são necessários alguns pré-requisitos também, até para que elas tenham efeito, senão elas não terão muito efeito, como abandonar o álcool, alimentos perturbadores, como o alho e a cebola, né? Alimentos que nos densificam, como o alho e a cebola, que tem uma propriedade tamásica, e, portanto, eles atrapalham a sutilização, atrapalham que o nosso corpo sutil consiga trabalhar com essas energias. É necessário cuidar do sono, dormir cedo, estudar, refletir, meditar, desapegar-se dos desejos, né? Buscar um senso de contentamento. E, é claro, é necessário meditar sobre o vazio. E a gente vai ver mais sobre isso. E já nesse tipo de Tantra, nessa classe de Tantra da ação, nós temos a prática da yoga da deidade, né? Deveta Yoga, em que você visualiza uma deidade, ok, né? Que em tibetano elas são chamadas de Yidam, que elas representam um aspecto da natureza Buda. Às vezes se traduz como deuses, né? Mas não são deuses no sentido que as pessoas imaginam, como algo que eu vou cultuar e é um algo que existe daquela forma e que vai me fazer um favor. As deidades, elas existem, de fato, de certa forma, como nós também existimos, de fato, de certa forma. Mas elas são representações ou corporificações de qualidades, de virtudes que vêm da natureza Buda, que vêm dos Dhyani Budas, né? Então, há toda uma gradação cósmica aqui, até a manifestação dessas deidades e como que, então, na mente de um Buda, elas se manifestam. E como que elas representam, então, também estados de alguém que alcançou a perfeição suprema, que é a iluminação de um Buda, que é o supremo despertar, o completo despertar de um Buda. A mente se manifesta em diferentes qualidades, em diferentes virtudes. Então, nessas práticas, às vezes já vai se trabalhar com a ideia de geração, né? Principalmente nessa yoga da deidade. Primeiramente, a pessoa
observa a deidade fora dela, né? E aí pode ter raios de luz que se emanam, se irradiam para as 10 direções. Aqui, Vajrasattva, como um exemplo, relacionado à purificação. Né? E os Kriya Tantras, eles têm muita essa ênfase na purificação, mesmo deidades que nem sempre está muito explícito que elas tratam da purificação. Qualquer prática de virtude, qualquer estímulo a estados virtuosos na nossa mente, qualquer tentativa de purificar a nossa mente, o nosso corpo sutil, por meio do cultivo de virtudes, é uma prática de purificação. Então, Tara Verde, Vajrapani, Manjushri, Vajrasattva, Avalokiteshvara, são todas práticas de purificação. Em geral, quando essas deidades vêm sozinhas, né, principalmente quando elas não vêm com uma consorte, em geral, elas fazem parte do Kriya Tantra, mas há exceções, né? Há tantras aprofundados que também têm deidades solitárias, alguns tantras de Tara, Vajrayogini, daí por diante. Mas então, nessas práticas, muitas vezes há a geração de si mesmo como uma deidade. E aí, para que isso ocorra de uma forma adequada, é necessário ter um bom entendimento do vazio, né? Para a pessoa não achar que o eu dela está virando uma deidade, mas que, pelo contrário, aquele eu foi esvaziado. E aí, naquele espaço vazio, surge a deidade. Então, é necessário ter isso em mente quando se trabalha com isso, e não é aconselhável, né, se ficar praticando a geração se a pessoa não se sente preparada, né? O ideal, no início, é praticar a deidade fora da gente, fora do nosso corpo, eu digo, mas à nossa frente, e então a irradiação de uma luz do coração dessa deidade enquanto entoamos o mantra, né, se espalhando e beneficiando a todos os seres. Então nós temos o Tantra da ação e temos também o chamado Tantra do desempenho, que é o Charya Tantra. No Kriya Tantra, você tem a deidade. A deidade está lá à sua frente. No Charya Tantra, a deidade, ela troca olhares contigo. Então, é como um casal que olha para o outro. E aqui, de novo, tem a Devata Yoga, né? A yoga da deidade, ela continua sendo praticada. E aqui já vai haver uma intensificação dessa prática, né? De se gerar como uma deidade, de visualizar uma consorte, de olhar para essa consorte que é visualizada, não é uma consorte física, mas ainda não há a união, né? Isso vai acontecendo aos poucos, gradualmente, nessas classes de Tantra. Depois nós temos o Yoga Tantra, quando há uma estabilização mental profunda e constante. E o praticante se volta para poucas atividades externas. E agora, então, é como um casal que dá as mãos e se abraça. Então, no Yoga Tantra, a palavra yoga, né, ela pode ser traduzida como união. Agora sim, nós temos esse abraço da deidade primeira, que é visualizada, e da consorte, então, que emerge dessa própria deidade, né? Emerge do próprio coração dessa deidade. E primeiro, então, eles se olham no Tantra, no Charya Tantra, e no Yoga Tantra, então, há esse abraço. Isso, isso reflete o que é dito, inclusive, sobre a forma como os devas, em reinos de devas, né, a gente pode traduzir em reinos de deuses ou reinos angélicos, como que eles experienciam certas formas de deleite e de união, né? Os devas, é dito nos textos budistas, os devas eles não têm uma forma de relação sexual como o ser humano, como os animais. É uma forma mais grosseira, porque eles não têm corpos físicos mais grosseiros. Mas eles experimentam também, algumas classes desses devas do mundo do desejo, experimentam determinados tipos de deleite. E algumas classes
primeiro apenas um olhando para o outro, e outras abraçando um ao outro e já tendo um senso de união maior. E sempre lembrando que todo esse processo do Tantra, todo esse processo mágico teúrgico, ele é um processo de divinação da pessoa aqui. Divinação que eu tô falando não é de tentar prever coisas, mas é divinação no sentido de se tornar divino, né? O objetivo da prática tantra é essa, é que a pessoa se torne divino. Nada disso acontece quando essas visualizações ocorrem, essas visualizações de consorte, etc. Não é pensar eu, o meu corpo, né? Eu, o Bruno, mas a partir daí já o vazio ele já tomou conta, já não tem mais um eu aqui, já não tem mais um Bruno e já não tem mais esse corpo, mas tem o corpo de uma deidade, né? Tem um corpo divino que surge e um corpo que se orgulha de sua natureza divina. Por isso que essas práticas são um pouco perigosas, porque também se fala disso, desse orgulho divino, né? Porque é um ser divino que tem ciência da sua natureza divina, que se une então com a sua contraparte, com essa sua contraparte que vai torná-lo completa, né? E geralmente essa união, a sua contraparte feminina, ela vai representar a sabedoria. Isso tanto faz se é uma mulher praticando ou se é um homem praticando, né? Isso não importa muito. Se a pessoa é homem ou mulher, qual o gênero essa pessoa é, qual a sexualidade dessa pessoa, isso não importa nesse tipo de prática, porque essa prática ela não envolve nenhum tipo de relação sexual de fato, né? E estamos aqui falando do tantra da mão direita. Então, essa visualização ela ocorre, pode ser uma mulher se visualizando como uma deidade masculina que gera uma consorte feminina. Pode ser um homem se visualizando como uma deidade feminina também, né? Então, quando há essa estabilização mental e profunda no Yoga Tantra, esse casal ele dá as mãos e se abraça e começa então esse abraço e a união. E aí a gente parte pro Anuttara Yoga Tantra, que é o Tantra Yoga superior, que é o que leva para a consumação final, né? Quando essa união leva ao fim do senso de dualidade. Para o praticante avançado, então, que cumpre todos os requisitos anteriores e tem uma série de votos tântricos. E alguns votos que nem sempre são muito claros nos textos também, nas sadhanas, né? Porque muitas sadhanas elas têm uma linguagem muito obscura. E nem sempre está claro se aquele voto é aquilo mesmo que está lá ou ele está querendo dizer uma outra coisa que está lá. Então, a pessoa que recebeu as transmissões adequadas de uma linhagem idônea, de uma linhagem adequada, ela adota e observa os compromissos. E se ela já alcançou um grau de purificação de corpo falimente adequados, se ela já vive unido às seis perfeições, né? Se ela já vive uma vida dedicada ao cultivo das seis paramitas, dana, generosidade, shila, harmonia, kshanti, paciência, virya, a reta energia, dhyana, a plena atenção, prajna, a sabedoria, e se ela vive guiada por bodhicitta e pelo vazio de eu, e aí isso tem a ver com a sabedoria também, se ela já tem uma visão clara de Shunya, então esse casal ele se une por completo. É quando a gente tem a união método e sabedoria, porque no fundo isso que é essa união. Essa união das polaridades dentro de nós. É a energia ativa, é a energia da ação que se projeta no mundo, e aqui tem que ser essa ação que é a ação das paramitas, essas ações virtuosas que se projetam no mundo, mas a sabedoria, a intuição que guia essas paramitas, que guia essa ação compassiva no mundo. Então, essa união de bodhicitta com prajna, com a sabedoria, essa união das outras paramitas com prajna, com a sabedoria. E a partir dessa união é que nasce um Buda. É a partir dessa, digamos assim, o casal se uniu e agora vai ter, então, vai nascer um bebê dessa união, né? Nasce um baby Buda, nasce um completamente desperto. Então, esse é o caminho que leva para o completo despertar de um Buda. O que eu estou querendo dizer aqui é que essas práticas no seu
aspecto mais realmente avançado, só seres muito avançados realmente vão de fato chegar a essa consumação final, a essa iluminação final. É tudo muito simbólico, exatamente, Ismênia. Porque aqui é realmente a câmara nupcial. Isso me lembra um texto do Mani. Agora eu vou lá para o gnosticismo, século III, Síria. Que também Mani teve seus contatos. Tem um texto do Mani que ele fala da câmara nupcial, né, e que ele diz: Cristo é o meu noivo, que me aguarda, que me recebe na câmara nupcial. Então, na linguagem maniqueia gnóstica, é a alma que se prepara e se prepara para esse casamento com o Cristo, né? Esse casamento, e esse sim é o verdadeiro casamento indissolúvel. Os outros casamentos do mundo podem acabar, não tem problema. Até porque, em geral, quem chega a esse tipo de união nem casado mais está. Porque o celibato ele é requerido num determinado ponto do caminho, né? E então, esse é o tipo de união, esse é o tipo de casamento verdadeiro que ocorre no Tantra, né? E que outras tradições vão falar disso também. A gente tem isso na gnosis cristã, né? Na gnosis dos maniqueus. A gente tem isso na gnosis sufi também, né? No sufismo gnóstico, a gente vê muita essa imagem do amado que contempla o amante, que busca essa união, né? E esse amado, geralmente, é, é aquele que se derrama, né, numa via mística, é aquele que busca Allah, né, e que contempla, então, o seu amante, e busca essa união com o amante. Então, é sempre buscar essa união com a nossa natureza Buda indestrutível que está lá. Essa união de método e sabedoria é buscar, no fundo, um casamento com a natureza Buda. É montar finalmente aquela união com a centelha divina que está em todos nós. E aí sim nós temos, de fato, essa consumação real, né? E muitas dessas imagens tântricas eu não coloquei tá? Essas imagens porque elas já são muito banalizadas hoje em dia, infelizmente. Né? Claro, no Google você vai ter várias. Eu até pensei talvez colocar algumas, mas algumas imagens só deveriam ser vistas por quem recebeu a transmissão desses tantras. E são imagens que às vezes têm deidades com 12 braços, e cada deidade segurando um objeto específico. E aí elas pisam sobre diferentes cadáveres. E aí elas têm uma consorte, e essa consorte tem uma concha, que tomam sangue dos seres, tomam sangue, o sangue dos demônios, e, e elas são rodeadas por chamas. É muito difícil uma pessoa normal conseguir visualizar isso numa prática, porque em tese, numa prática tântrica, você tem que visualizar tudo isso. Né? E no estado da geração, que é aquele estado mais avançado, que a pessoa se gera como uma deidade, ela tem que se visualizar com isso em todos os detalhes. Realmente tem que ser uma mente muito avançada para conseguir visualizar tudo isso em todos esses detalhes. Eu tenho certeza aqui que quando a gente tenta visualizar o Buda, às vezes já pode ser um pouco difícil visualizar o Buda em posição meditativa com o manto amarelo, né? Que a nossa mente não está num dia muito bom, a gente não está com muita clareza mental, não está muito conectado com o assunto, já pode ser um pouquinho difícil. Então imagina visualizar em toda essa complexidade, visualizar as mandalas, né? As mandalas geralmente também nos ritos tântricos elas são desenhadas. Às vezes há uma tanca, às vezes elas são formadas em areia, né? Como castelos de areia mesmo. E depois elas são desfeitas para representar a impermanência de todas as coisas. Então, aqui, por isso, só coloquei uma imagem de Vajradhara. Vajradhara é o Senhor dos Mistérios. Num texto chamado Tattva Samgraha, um texto Mahayana,
é dito que Vajradhara é aquele que concede os mistérios. Então, Vajradhara representa esse aspecto. E ele representa também o próprio Buda ensinando esse Dharma secreto, ensinando os ensinamentos esotéricos para os seus discípulos, do seu colégio mais interno. A gente tem sempre que lembrar que estamos lidando aqui com uma escola de mistérios, uma tradição de mistérios. Talvez uma das últimas escolas de mistérios ainda vive, ou melhor, ainda razoavelmente presentes fisicamente neste planeta. Então, no Tantra Yoga superior, nós temos esses estados, né, que também podem acontecer em outros estados, o da geração, por exemplo, né, ele pode acontecer até no Kriya Tantra, realmente, embora tem que tomar muito cuidado com esse tipo de prática. Mas no Tantra Yoga superior, primeiro é necessário estar muito, com muita clareza acerca de Shunya, do vazio. Então, primeiro se medita sobre o vazio e se gera a bodhicitta. E aí se visualiza a deidade, né? Se visualiza a deidade que surge na mandala. E há essa identidade com o divino, em que não há mais eu, só há a deidade. A pessoa se gera como a deidade. E há um orgulho dessa natureza. A linguagem tântrica ela vai trabalhar com muitas palavras que no budismo às vezes são palavras que representam kleshas, perturbações, né, como desejo, orgulho, ódio. E aqui elas vão aparecer com outro sentido, né, representando potências e qualidades das deidades. Então também tem que tomar muito cuidado, né, quando até se lida com essa terminologia tântrica, né, do tântra da mão direita. A galera do tântra da mão esquerda não tá nem aí e faz tudo de qualquer jeito. O esvaziamento, o esvaziamento do eu, então, ele precede o surgimento da deidade. Não é possível fazer com que a deidade surja sem que haja esse esvaziamento do senso de um eu, sem que a pessoa busque realmente ter clareza de que ela não é a deidade, de que eu não sou a deidade porque eu sou vazio de existência inerente. E é justamente abrindo esse espaço que a deidade, então, ela pode surgir. Não sei se o meu microfone tá meio baixo aqui, acho que pode ser, eu não sei, eu acho que pode ser talvez algo da conexão, né? Deixa eu tentar aqui ajeitar a coisa também, né? Não sei, deixa eu ver. Testando, continuam. Eu sei porque está acontecendo muito problema hoje, algumas pessoas não estão conseguindo entrar e tal, né? Mercúrio está saindo da retrogradação hoje, então hoje é um dia caótico aqui. Mas aqui eu liguei e desliguei o microfone. Deixa eu ver agora como que ele tá. E aí, melhorou um pouquinho ou ainda tá meio, né? Melhorou? Ok. Então, nós temos a geração, e você se gera como a deidade, e temos, o que eu tinha falado antes, a consumação. A forma da deidade se foca na natureza última da realidade. Cessa a dualidade de fato, né? E quando então você se foca na verdadeira natureza, que em sânscrito é Dharmata. Há práticas que envolvem o direcionamento do movimento das gotas e dos ventos rumo ao canal central, o recolhimento do relativo no último, como se diria, do múltiplo em Dharmata, do múltiplo no Dharmakaya. Lembra que eu falei que o Tantra ele trabalha com as energias do corpo sutil. Né? Nós temos um corpo sutil chamado de língua Sharira. Esse corpo sutil ele tem chakras, ele tem canais e ele tem ventos, que é a circulação do prana em nós. É a circulação da energia vital em nós. E essas práticas, então, elas sempre visam esse recolhimento para que isso seja levado para o canal central, seja levado para o canal central, canal do coração, câmara do coração. E lá, então,
possa haver esse silenciamento da percepção dos fenômenos relativos, e a mente, então, ela alcance a cognição da unidade, ela alcance a cognição da realidade última, ela alcance a gnose de Nana. Aqui é um trecho do Ratna Karashanti, né, que foi um expoente da escola Yogacara, mais ou menos contemporâneo dos inícios da escola Kadampa, né? Então, foi próximo de muitos daqueles personagens dos inícios da escola Kadampa no século X. E aqui, então, ele diz: o erro de projetar uma realidade fictícia pela mente, ele é superado por meio dessa consumação, né? Porque a gente vive numa realidade fictícia projetada pela nossa mente. Como diria a filosofia da escola da Clara. O mundo ele existe, mas a gente não tem contato com as coisas como elas realmente são, né? A gente vive na nossa cabeça. A gente interpreta as coisas de acordo com o nosso filtro mental, né? Com as nossas tendências e daí por diante. Então, o erro de projetar uma realidade fictícia pela mente, ele é superado. Há a apreensão que é como a de um céu imaculado e um dia de outono ao meio-dia. Isso é muito específico aqui. Mas isso até funciona para o céu do outono ao meio-dia em Brasília. Eles realmente viram um céu bem azul, né? Quem conhece a cidade que sabe. Então, há uma ausência de aparência, de formas projetadas por uma mente contaminada. Quando cessa esse mecanismo de projetar formas, formas que são o resultado de uma mente perturbada. E você percebe, então, a natureza absoluta. Percebe parinishpana, como se diz na linguagem yogacara. Se percebe a pura luz. Então, há uma ausência de aparência, uma ausência de formas projetadas, mas há pura luz. Então, você percebe a luz todo permeante, a luz que permeia todas as coisas. E o Tsongkhapa, em texto, um texto que ele fala, né, é um texto que tem vários volumes, que está traduzido, acho que são 3 volumes, se eu não me engano, né, que é a grande exposição do mantra secreto, está traduzido para o inglês. E fica melhor assim, com, com o microfone do próprio computador, ou se piorou ainda mais, o que vocês acham? Melhorou? Então a gente usa o microfone do computador aqui, acho que vai ficar melhor. Eu sempre aumento depois, né, quando eu coloco no YouTube, na edição, eu dou uma aumentada no volume. Então, continuando aqui, essas 4 purezas representam esse modo de vida tântrico, em que a pessoa realmente tentar viver como se ela fosse uma manifestação do Dharmakaya. Isso é muito difícil, né? É necessário todo um caminho de purificação aqui, em que ela vai ter que realmente viver como se ela fosse uma deidade, né? Há um peso aqui, se a pessoa não estiver muito bem preparada. Imagina você acordar pensando que você é uma deidade e dormir pensando que você é uma deidade. Se não estiver preparada, a pessoa pode ficar megalomaníaca, né? Esse é o perigo também dessas práticas tântricas, de se gerar como uma deidade e da forma como elas são banalizadas, né? A pessoa pode acabar ficando megalomaníaca porque mexer com o corpo sutil, se a mente não estiver bem purificada, se os veículos não estiverem bem purificados, causa uma desarmonia energética, e isso se reflete em distúrbios psíquicos também, né? Sem contar que a pessoa pode acabar ficando obsediada também, né? Vai atraindo fantasmas famintos para si. Então, ver o próprio corpo como o corpo da deidade, ver o ambiente de alguém como a terra pura, ou mandala da divindade. Então, sempre se imaginar que se está numa terra pura, né? Não num local normal, e perceber a bem-aventurança de um Buda sem qualquer tipo de apego às experiências sensórias, e ver as ações como as atividades de maturação de um Buda nos seres sencientes. Alguém perguntou quais seriam aqueles fenômenos projetados pela mente. Todos os fenômenos, tudo que a gente experiencia
é um fenômeno projetado pela mente, né? A gente experiencia o mundo de uma forma que ele é projetado pela mente, não que ele não exista, ele existe, mas a gente não consegue experienciar além dos limites do nosso senso de eu. Então essa é a grande questão aqui. E a questão é superar isso por meio do vazio e conseguir perceber a luz de Dharmata, né? A luz do Dharmakaya, a luz da realidade última. E que é até necessário para que a pessoa consiga até viver de uma forma adequada essas quatro purezas. Da mesma forma que ela tem que cultivar essas quatro purezas para ter essa visão adequada. Aqui eu trouxe trechos de um texto do David Regal, né, que se dedica bastante ao estudo dos tantras budistas e o resumo dos livros de Kyute e os tantras budistas tibetanos. Ele vai analisar bastante a ligação desses tantras budistas com as instâncias de Dzyan, né, com aqueles livros da doutrina secreta que foram editados, comentados, né, pela Blavatsky no século XIX. E o David Regal, ele é tibetano, ele é especialista em língua tibetana, especialista em língua sânscrita, é também um budista praticante, e ele fez uma pesquisa, né, que ele mostrou muitas evidências que mostram que sim, que as instâncias de Dzyan, o que é chamado, traduzido como a doutrina secreta, possivelmente é um livro de Kyute, e que esses livros de Kyute são os tantras budistas. Foi uma transliteração que havia no século XIX da palavra tibetana Gyud, que se refere a Tantra, né? E aí há toda uma relação das instâncias de Dzyan com o Tantra Kalachakra também. Que é um assunto depois a gente vai retomar, eu acho que até tem vídeos no canal sobre isso também, né? Com certeza tem. Mas então, cabe ressaltar que os mesmos tantras raiz, eles contêm passagens que, se interpretadas literalmente, seriam imorais ou obscenas, né? O David Regal fala. Isso se deve ao fato de terem sido escritas na linguagem do crepúsculo. E isso é muito importante. Hoje em dia as pessoas levam tudo muito para o literal, né? A própria palavra vazio, ela sempre dá muito problema porque as pessoas imaginam um grande nada, um grande vácuo. E não é isso o vazio budista. E também na linguagem tântrica tem que tomar cuidado, justamente por elas usarem essa chamada linguagem do crepúsculo, que é uma espécie de um código, que ele é secreto e paradoxal. Ele é iniciático. Então não são todos que realmente vão saber o que está sendo dito naquele texto. É necessário uma interpretação, é necessário estar ligado a uma linhagem que vai ter as chaves para interpretar aquele ensinamento. E o Bhattacharya, que é um outro grande estudioso, né, do budismo e de filosofias indianas, ele notou este verso no capítulo 16 do Guhya Samaja Tantra, aquele sendo citado pelo David Regal, e citou em sua introdução inglesa a sua edição sânscrita do texto em 1931, né, que é o Guhya Samaja Tantra, ele é um tantra muito voltado para o vazio, para a sabedoria, né, para a construção do corpo luminoso, o corpo de luz, a veste de luz, o Nirmanakaya. Tsongkhapa, escola Gelugpa, dá muita ênfase ao Guhya Samaja Tantra. E num desses textos, tem um trecho do Guhya Samaja, numa sadhana, né, que diz: deveria matar os seres vivos, dizer mentiras, tomar o que não lhe foi dado, e ir com frequência à companhia de mulheres. Então aqui parece que está dizendo todo o contrário que a filosofia budista fala, né? A começar só pelo deveria sair matando os seres sencientes por aí. E aí o Alex Wayman, outro grande estudioso também do Dharma budista, um acadêmico, ele destaca o comentário do Chandrakirti sobre o Guhya Samadhi, né? Chandrakirti, um expoente da escola madhyamika. Chandrakirti, se eu não me engano, atuou lá para o século VI ou VII, por aí, né? E muito ligado à visão madhyamika. Então, Chandrakirti, ele comenta o Guhya Samadhi e ele diz: matar os seres vivos significa vê-los como vazios de existência inerente. Então a pessoa vê aquilo e ela fica chocada. Como assim eu devo matar os seres vivos? Mas é matar a ilusão de que há um eu inerente nos seres. Assim como não há em nós, assim como não há em nada esse eu inerente. Então, significa vê-los como vazios de existência inerente.
Dizer mentiras significa as operações do Dharma tidas como ilusórias. É no sentido de você entender a verdade relativa dos fenômenos. E você entender que, mesmo as coisas que a gente visualiza, por exemplo, uma deidade, elas ainda fazem parte dessa verdade relativa. Porque elas ainda assumem uma forma, elas ainda têm um nome atribuído a elas ainda têm qualidades atribuídas a elas que são dadas nessa interdependência, né, que fazem parte da linguagem aqui. Então também se referem à verdade relativa. Roubar significa desvelar a substância divina dos Tathagatas. Esse roubar aqui dá até uma ideia um pouco, uma coisa meio Prometeus, né, um mito do Prometeus, que rouba o fogo dos deuses e mostra que essa natureza que os homens podem alcançar esse mesmo estado dos deuses. Então, esse roubar significa justamente isso. Significa tirar o véu, né? Tirar aquilo que está ocultando a substância divina dos Tathagatas, né? Tirar aquela joia que está escondida. E unir-se livremente com as mulheres significa a transformação imaginativa, a visualização das deidades da mandala em deusas, né? Então, visualizar as consortes das deidades masculinas, no caso, né? Ou visualizar as várias Dakins que aparecem, porque às vezes também tem outras deidades menores, secundárias, que aparecem nesses tantras também, né? E muitas deidades femininas, as chamadas Dakins. Então, os tantras, ou né, alguém que se dedica ao tantra de Tara e visualizar as 21 taras também, todas elas unidas, todas elas em grupo. Os tantras nada têm a ver, então, com práticas físicas e grosseiras, aqui continuando no texto do David Regal, mas sim com a experiência meditativa interna. Novamente, é essa busca do que outras tradições vão chamar de união mística, casamento místico, câmara nupcial, e daí por diante, né? A Lígia até comentou que interpretar uma passagem dessas literalmente está perdido, e o pior é que tem gente que interpreta literalmente, Lígia. Esse é o grande problema aqui da questão, né? E até como o D'Alembert tinha comentado antes, né? É uma união espiritual, envolvendo apenas energia e totalmente afastada da matéria, né? É realmente a união de nós mesmos com aquilo que há de mais sutil dentro do nosso próprio coração. Então, os tantras budistas, eles começam a se tornar públicos a partir do século VIII, na região da Caxemira. Lembrando, então, que esses tantras eles se tornam públicos, mas não é um público público, né, aquela coisa amplamente divulgada. Ainda assim, é no contexto de transmissões, de iniciações, né? E na região da Caxemira, então, que esses tantras começam a aparecer. E nessa mesma época também, é a época em que floresce o Shivaísmo Advaita, nessa mesma região, né, que muitas vezes é chamado Shivaísmo de Caxemir. E os tantras shivaístas, então, eles também vão ter uma ênfase muito parecida, algumas diferenças e algumas semelhanças, né? E há estudos acadêmicos e às vezes até que suspeitam de personagens que atuaram nas duas frentes, na frente shivaísta e na frente budista, com nomes diferentes, porque cada tantra que a pessoa recebe, ela recebe um nome iniciático diferente também. Então, muitos personagens que a gente identifica com um nome numa escola mahayana, num contexto tântrico, eles terão um nome vinculado àquela linhagem, àquela iniciação, àquela transmissão que eles receberam. Então, na mesma época, tem o Shivaísmo, e o Shivaísmo ele vai enfatizar muito Shiva e Shakti, né? Shiva representando essa unidade de todo o cosmos. Aqui não é o Shiva da Trindade tradicional. Eu sei que muitos aqui estão familiarizados com aquela ideia da Trindade, né? Que tem o Brahma que cria, o Vishnu que preserva e o Shiva que destrói. Não, aqui é Shiva representando o Um, representando a unidade, representando a realidade última. Então, representando o que na escola Sankhya chamaria de Purusha, o espírito universal. E Shakti é a força da manifestação, que é Prakriti, que é a matéria, que é o veículo desse espírito para a manifestação.
que ela emana desse próprio espírito. É como essa consorte que vem do seu coração e que surge e que torna possível a multiplicidade sendo um espelho da unidade. E o grande sistematizador do Shivaísmo Advaita é Abhinavagupta. O monastério de Vikramashila, que é mais no nordeste da Índia, também ele vai ficar mais associado a muitos expoentes budistas do Tantra que atuaram, né, em Caxemir e em Odiana, que é outra região não muito longe de Caxemir, que fica no que seria entre o atual Paquistão, próximo do Afeganistão atual. Aqui é uma imagem, né, de Shiva e Shakti. Aqui só um mapa da Índia que eu coloquei e a Universidade Monástica de Vikramashila, né, onde esses tantras budistas teriam começado a se difundir, né, nesse contexto, que é sempre bom enfatizar, que a pessoa só podia praticar e só podia receber mediante transmissões orais e mediante votos específicos, né? E no contexto aqui em que eram monges. E obviamente, aqui não haveria nenhuma prática de Tantra da mão esquerda aqui, né, que leva as coisas por literalmente, que aí vai fazer sacrifícios, vai matar animais, vai ter uma consorte física, vai usar substâncias, etc. Né, vai usar a tal da chamada louca sabedoria, que de sabedoria não tem nada, né? Ou você é louco ou você é sábio. E no caminho espiritual tem que tomar muito cuidado, porque a linha entre um e outro ela é muito tênue. Então, ou vai para um lado ou vai para outro. Mas a questão. Aqui eles eram monges, então vivendo sob os votos e a disciplina monástica, né? Que no budismo Mahayana, claro, inclui o celibato, inclui o não beber, inclui, em muitos casos, o vegetarianismo, ainda mais se pensando em Índia, né? E então, e ao mesmo tempo recebendo muitos desses tantras e praticando esses tantras. A gente pode pensar que esse ensinamento ele já estava presente antes do século VIII, né? Até porque eles remontam ao tempo de Siddhartha. Todos esses textos sempre vão falar isso, mas essa linhagem sempre os manteve muito ocultos. Até que no século VIII eles começaram a aparecer mais em textos, em sadanas, alguns desses tantras começaram a ser mais divulgados. Século VII, VIII em diante, né? E também é o período em que há a primeira transmissão do budismo para o Tibete com Shantarakshita e Kamalashila. E que tem uma confusão, e a confusão vai ter a ver também com essa questão, porque o outro lado também vai querer se infiltrar no Tibete, né? E a gente vai ter uma batalha aí entre as visões tântricas no Tibete e visões filosóficas também. Até que Kamalashila vence essa batalha, né, com a visão correta, e depois no século XI isso é retomado com a Tisha e o núcleo inicial da escola Kadampa. Então, isso tem livros até bem, bem básicos de budismo que falam, né, de história do, do budismo que falam sobre isso. Então, aqui o outro mapa, só para mostrar, nesse mapa aqui à direita, né, a região da Caxemira mais acima aqui, né, que está destacada numa cor meio alaranjada, rosa, sei lá, num rosa diferente do resto do mapa, meio alaranjado, talvez. E aqui o mapa que seria como um zoom nessa região, né? Nós temos a Caxemira, por onde isso se espalha, e temos Odiana, que fica um pouquinho mais acima, que pega realmente o que seria o atual Paquistão, já muito próximo do Afeganistão, né? Todas essas regiões eram regiões budistas naqueles tempos. Aqui outro mapa, né, com Ladakh, Caxemira, regiões então por onde esses textos, esses ensinamentos vão circular. Onde o Mahayana, na verdade, em geral, sempre circulou na história do budismo na Índia, né, até ele migrar para o Tibete, né, essa região de Ladakh já muito próxima do Tibete, era até chamada de o Pequeno Tibete, e tem uma estátua gigante de Maitreya nessa região. Eu sempre esqueço o tamanho dessa estátua, né, mas é uma estátua realmente muito grande em que Maitreya está olhando para o ocidente, sentado em seu trono. E aqui o monastério Gelugpa, que foi construído bem numa montanha mesmo, né?
Eu não sei como que faz para subir nele. Não deve ser um caminho muito fácil, muito seguro, né? Mas parece interessante. Parece bem interessante. Assim, deve ter uma vista muito interessante. Então aqui eu trouxe também alguns trechos, né, de autores agora de outras escolas indianas para comparar, né, para acrescentar também o que é dito sobre o Tantra, né? Então, de acordo, e aqui eu trouxe do Swami Rama, né, que é ligado a essa tradição shivaísta de Abhinavagupta. Então, ele vai dizer, de acordo com a ciência do Tantra, masculino e feminino são dois princípios universais do universo chamados de Shiva e Shakti, né? E Shiva, no seu sentido do Shivaísmo Advaita, ele não é, ele é mais do que o masculino, na verdade, né? Ele é unidade total, não há nem essa dualidade mais. Mas num determinado aspecto de manifestação, quando há essa separação em dois, ele passa a ser representado como o masculino e Shakti como o feminino, como o espírito e a matéria que vai ser o veículo do espírito. Maya também é associada a essa força Shakti, né, ou Prakriti, né, essa matéria cósmica universal, substância universal, que, como eu falei, é um espelho da realidade última. Então, ambos os princípios estão presentes dentro de cada indivíduo. Há três principais escolas, né? Esse princípio mais ativo e um princípio mais intelectivo, mais sabedoria, que é o princípio mais feminino, e o mais ativo, que é o princípio mais masculino. E há três principais escolas de Tantra: Kaula, Mishra e Samaya. Os Kaulas, ou Tantricas da mão esquerda, eles adoram somente a Shakti, e seu modo de adoração envolve rituais externos, incluindo práticas sexuais, né? E a escola Mishra, que é chamada de misturada, a adoração interna é misturada com as práticas externas. Então há uma mistura aqui de práticas, tanto esses ritos externos de sacrifícios e consortes físicas, etc., também com práticas internas meditativas. Então é uma escola cinzenta, digamos assim, né? Mas que também é problemática. O mais puro e o mais elevado caminho do Tantra é chamado de Samaya, ou caminho da mão direita, e é puramente yoga, não tendo nenhuma relação com rituais ou qualquer forma de prática que envolva, né, sexo, relações sexuais, etc. Então, ah, aqui só para mostrar que lembra muito o que a gente vai ver também sobre o que é falado do Tantra da mão direita na tradição budista, né, que também é algo simbólico, né, é uma união que se dá dentro de si, ou numa linguagem ocidental, né, uma união da alma com o espírito, uma união com a natureza Buda. O Subahal, que atuou muito, né, ele era um vedantino no século XIX, e eu gosto muito desse livro. Quem não tem, eu recomendo que compre, né? Pode terminar aí esse estudo e comprar esse livro, Escritos Esotéricos do Subahal, publicado pela editora Teosófica. O Subahal ele foi muito atuante na Índia no século XIX. Ele teve um papel muito importante no reavivamento das tradições indianas naquela época e principalmente da Vedanta. E ele atuou também junto a Blavatsky, junto àquele núcleo inicial do movimento teosófico, da sociedade teosófica. Então, ele escreveu muitos textos interessantes sobre diferentes assuntos. E aqui, na verdade, ele está respondendo um ocidental, né, um ocidental que estava falando sobre a questão do casamento celestial e que estava indo muito pela via da mão esquerda, que eu sempre penso, coitados dos canhotos, né, porque eu sou canhoto e a esquerda é sempre, nesses textos, essa linguagem esotérica, ela é sempre associada a algo que é invertido, né, mas, enfim, só um parênteses. Mas, de qualquer forma, ah, ele vai dizer que há adeptas mulheres na fraternidade de uma ordem bem elevada, porque o que ele estava respondendo nessa carta era de novo aquela ideia que a gente vê muito comumente nessa vertente dos tantras da mão esquerda, é que somente o homem se ilumina.
né? E é uma interferência que a gente vê às vezes em alguns textos budistas de, não, eu tenho que renascer como homem, porque só o homem se ilumina, já que o papel da mulher é ser somente uma consorte para o homem. É, o sinistro, né, tem a ver com a ideia de esquerda, a palavra, a origem da palavra. Então, aquela ideia de que, porque o que acontece nesse tipo de tantra da mão esquerda, essa prática física, ela é para bombardear a Kundalini, né? Você estimula os chakras inferiores, que não é aconselhável numa vertente idônea do Tantra. Você estimula os chakras inferiores, todo o baixo ventre, e principalmente a energia da Kundalini, que é a energia que está no chakra raiz, né? Que é o chakra que fica próximo ao ânus. Você estimula e bombardeia esse chakra e força o despertar dessa Kundalini. O problema é que o que vai despertar vai ser uma coisa bem complicada, né? Já que a pessoa não está purificada, muito pelo contrário. Então, geralmente, o que acontece é que a Kundalini ela vai para baixo. Na verdade, a pessoa vai mais para baixo ainda. É realmente o outro caminho, né? Ela vai descer a escada e não subir a escada. Então, o que acontece nessas práticas em geral é que o homem usa a mulher como consorte e a ideia então é que ele vai absorvendo essa energia e essa energia então vai estimulando os seus chakras inferiores até que essa Kundalini consiga subir. E aí, realmente, nesse aspecto, é impossível que uma mulher chegue no mesmo estado que esse homem chegaria, né, se eles estivessem certos pelo que eles pregam. Mas aí o Subahal vai dizer isso, é bobagem. Há adeptas na fraternidade, há mulheres que são Mahatmas, que são Bodhisattvas elevadas. E tem outros trechos, né, o Mahatma K. Kutumi, ele fala numa carta que não há diferença nenhuma em termos espirituais, de avanço espiritual, nascer homem ou mulher. Ambos podem chegar no mesmo potencial. Ambos podem se iluminar. E ele diz então que ele continua aqui, dizendo, ainda refutando esse tipo de prática da mão esquerda como uma prática inadequada. A nossa filosofia esotérica, ela prova que fora do nosso mundo físico da matéria não há diferença entre os sexos, né? A gente pode pensar que a nossa mente, o fluxo mental, a mente sutil, ela não tem sexo, ela não tem gênero, ah, ela não, a alma, digamos assim, ela é assexuada. A sexualidade, ela se dá quando a polaridade se densifica na materialidade, né? Essa divisão tão marcada entre um gênero e outro gênero. E o casamento celestial, seja o que isso possa significar no esoterismo moderno, né, e no esoterismo moderno contemporâneo, essas magias que tem por aí, tem muita maluquice em relação a isso, é uma linguagem simbólica, né? Aqui ele reforça que é sempre uma linguagem simbólica, e a literatura teosófica ela sempre reforça isso bastante, né? A Blavatsky também vai reforçar isso bastante. Até porque a teologia, a literatura teosófica ela não tem medo de usar a palavra magia negra, né? Então ela vai chamar isso de magia negra mesmo, né? Vai chamar isso pelo nome que deve ser chamado. Ou feitiçaria também. Mas então aqui ele continua. As almas, elas são assexuadas, né? O que que é uma alma do ponto de vista teosófico? É o que às vezes é traduzido como o eu reencarnante. É o ternário superior. Manas, Atma Buddhi Manas, né? Manas, essa mente que tem um senso de eu ligada a Buddhi, que é a base, né? Que é o raio do sol, é o raio do Atman. É o que no budismo a gente chama de Alaya Vijnana. É isso que renasce vida após vida. E isso, obviamente, não tem sexo, porque é imaterial, é uma substância sutilíssima. E aqui ele reforça que sem um modo de vida celibatário, né, sem o que na Índia se chamaria de brahmacharya, nenhum adepto poderia alcançar tal grau de poder. Porque a ideia é que você tem que se tornar senhor de si mesmo, né? Você tem que se desapegar de todos os sentidos. E aqui eu não está dizendo que todo mundo que estude esses assuntos tenha que virar celibatário. Isso é uma decisão que a pessoa toma a partir do momento que ela
sente, em que ela percebe, em que talvez ela tenha convicção de que toda a vida dela deve ser devotada a esses assuntos, né? É quando ela realmente quer se preparar para um caminho mais acelerado e mais profundo. E aí isso vai envolver os tantras avançados também. E aí sim, ela pode, né? Mas não é aquele celibato forçado de repressão, porque isso também pode levar para desvios da energia, né? Isso pode levar para todo um problema de como lidar depois com os desejos e tudo mais. Então, não é essa a questão. Mas o fato é que isso aqui, independente da pessoa ser hétero, homo, bi, sem esse modo de vida celibatário, ela não pode alcançar esse adeptado. Mas se ela, também, independente dela ser hétero, homo, bi, mas se ela não quiser seguir esse modo de vida celibatário, ainda assim, ela pode viver uma vida teosófica, ela pode viver uma vida dármica, buscando desenvolver os paramitas, praticar os tantras não tão avançados assim, né, os kriya tantras, meditar e se dedicar às virtudes, né? Ninguém precisa de repente do nada vou abandonar o meu casamento, a minha família, deixar tudo isso de lado, os outros que se cuidem e me dedicar somente a isso. Não, até porque isso tem que ser uma convicção muito profunda da pessoa para ela estar disposta a ir nesse caminho que na literatura teosófica é chamado de a senda do adeptado, é chamado de a senda oculta, de ocultismo. E o ocultismo, ele é a senda do Vajrayana, ele é o Tantra mais profundo, né? E aí sim, aí é tudo ou nada, e não só em relação a essa questão de celibato, é tudo ou nada em relação a uma série de outras questões da vida, que a pessoa vai ter que abrir mão de muitas coisas, né? Ela vai ter que abrir mão até mesmo de muitos sentimentos e aspirações pessoais que ela possa ter em relação a si própria em prol dessa vida, né? Então, realmente tem que ter muita bodhicitta e tem que ter muito senso de shunyata, de vazio, para poder se aprofundar nesse caminho. E por isso que a senda ela é gradual e graduada, né? Ela tem que ser galgada aos poucos. E não há nenhuma contradição nisso. Então, qual seria a atitude, né, para nós buscadores normais, para quem aspira a práticas tântricas avançadas? Sem os pré-requisitos e aprofundamentos e busca de um estilo de vida condizente com os ensinamentos do Mahayana, as práticas tântricas elas se tornam perigosas, né? Alguém até perguntou aqui no chat, te mandou a pergunta em privado, para falar mais da Kundalini, né? A Kundalini, ela é uma energia muito poderosa, é uma energia ígnea, né? E os textos budistas, eles nem falam tanto assim na Kundalini, a gente vê menções aqui e ali, né? Eles gostam de usar uma outra linguagem de gotas, que não vem ao caso agora. Mas o Tantra indiano vai falar muito, né? A literatura teosófica fala muito em Kundalini. Essa energia ígnea, quando a pessoa ela está no caminho, esse caminho natural, esse caminho gradual, né? Com cuidado, praticando os tantras idôneos, na via da mão direita, e, de novo, isso não tem nada a ver com canhotos e não tem nada a ver com política também, gente. Direita e esquerda, no mundo da política, ambas são corrompidas, né? Não tem nada a ver aqui com essa terminologia. Essa terminologia que é muito mais antiga que os jacobinos e girondinos. Ela vem da Índia antiga. Então, mas, mas a questão aqui, se a pessoa ela está numa senda reta, num caminho idôneo, a Kundalini, ela vai começar a ascender, mas ela vai ascender de uma forma gradual, até o momento que ela desperta completamente, que é quando alguém se ilumina. Mas uma coisa é ela despertar quando a pessoa se ilumina percebendo que não há mais um eu ali. Se ilumina por meio da sabedoria e por meio de bodhicitta, do altruísmo total. Aquele veículo ele foi purificado, aquele corpo sutil foi purificado, né? A gente tem que pensar no corpo sutil, a Kundalini não está no nosso corpo físico, mas o corpo sutil, que é a base do corpo físico. Então, essa energia ela vai ascender e ela vai passar.
mas ela vai passar e chegar até o coração de uma forma e subir, né, para a cabeça, para a coroa, de uma forma em que aquele encanamento está limpo. Agora, se a pessoa começa a bombardear a energia dos chakras inferiores para forçar o despertar da Kundalini de uma forma inadequada, como o caminho da mão esquerda prega, é como se de repente eu abri uma torneira e vem um baita jato d'água. Só que o problema é que aquele encanamento ele está sujo. Então toda aquela água ela vai se poluir. Então é tanta energia que vem, mas como não houve uma purificação adequada, os defeitos da pessoa eles vão ficar exacerbados. Então a pessoa começa realmente a entrar num nível de loucura. E tem documentários sobre isso. Agora eu não vou lembrar quais, né? Mas tem casos de documentários que falam de pessoas que despertaram a Kundalini, de alas psiquiátricas nos Estados Unidos, que eram com várias pessoas que se metiam com essas práticas de Kundalini Yoga. E às vezes elas tinham que bater a cabeça na parede porque elas sentiam um calor tão grande subindo até a cabeça e elas não aguentavam aquele calor. E a pessoa sentia que tinha uma voz dizendo para ela que ela tinha que quebrar a cabeça dela para deixar aquele fogo sair. Então a pessoa ela se torna um para-raio de todo tipo de loucura. E a gente vê, né? Eu não quero citar nomes hoje aqui, mas a gente sabe que muitos desses gurus de várias seitas que tem por aí, que tem a Kundalini, desperta de um jeito inadequado. Tem documentários sobre um deles na Netflix, inclusive. Não preciso mencionar o nome. A Eli já falou, subir o quente dá ruim. Exatamente, não pode subir quente, né? Ah, a gente tem que esfriar o fogo das paixões para que essa energia possa, de fato, subir de uma forma adequada. Isso é um esforço que leva vidas e vidas. Então, por isso que assim, esses pré-requisitos e aprofundamentos e busca de um estilo de vida condizente com os ensinamentos do Mahayana, as práticas tântricas se tornam perigosas, porque é como se a gente estivesse mexer com chakra, com corpo sutil, mexer com teurgia, é quase como se você estivesse mexendo com energia radioativa. A energia nuclear, por exemplo, ela pode ser muito proveitosa, né? A gente pode gerar energia, pode iluminar uma cidade inteira com energia nuclear. Mas a gente também pode destruir o planeta com energia nuclear. Se tiver um vazamento dessa energia, destrói uma cidade em toda. Então, é para que a gente não vire uma Chernobyl, tem que tomar muito cuidado com o manuseio dessas energias em nós. E, pois um eu, ele não pode virar uma deidade. Se houver um senso de eu, os defeitos desse eu, eles vão se tornar mais fortes. E a deidade realmente gerada, ela tem que ser realmente gerada quando há o esvaziamento de eu. Sem bodhicitta, sem shila, sem dhyana, sem prajna, essas práticas mais avançadas, elas não podem se tornar um caminho, elas podem se tornar um caminho para o fortalecimento dos kleshas, das perturbações, né? Pode ser é uma arma na mão de uma criança, né? E a maioria desse povo que faz isso vira megalomaníaco, começa a ter uma sexualidade descontrolada, né? Muitos viram abusadores, etc. Né? Então a gente vê exemplos disso à torta e à direito nas diferentes tradições espirituais. Porque todas elas, de alguma forma, sabendo ou não, estão mexendo com a Kundalini, estão mexendo com chakras, mesmo que elas não acreditem nisso. Né? Uma oração está mexendo com seus chakras. A questão é o cuidado que você tem que tomar. O que você está fazendo durante essa prática. E então, pois tudo isso é magia. Né? A magia rege o mundo. Basta um pensamento, uma intenção forte, isso já é uma prática mágica. Então, as práticas mais avançadas, elas podem ser perigosas, podem fortalecer os kleshas, pois surge um desarranjo do fluxo de energias no corpo sutil. Isso também pode culminar, como eu falei, em problemas psíquicos, em problemas espirituais. Isso vai reverberar karmicamente na vida daquela pessoa, né? Ela pode ser sequestrada por uma outra vertente espiritual que não é o que ela estava buscando de fato, né? Aquela mente, aquele contínuo mental, aquela alma, ela é sequestrada. E pode culminar, claro, em problemas de saúde física também.
Então já estou quase terminando aqui, né? A gente estourou um pouquinho o tempo, mas faltam só mais esses dois slides. Então, qual seria a atitude para quem aspira a essas práticas avançadas? Primeiro, deixar de lado a ambição por acumular, né? A gula por práticas, que é muito comum hoje em dia, como a banalização, as pessoas querendo acumular transmissões, iniciações, etc. Entender que o Tantra, ele só é benéfico se bem entendido e com dedicação à filosofia e à ética mahayana, né? Até porque não há Tantra fora do Mahayana. Não há Vajrayana sem Mahayana. Com cuidado e consideração com as nossas motivações, né? Ter sempre uma sinceridade radical. O cuidado com a vida diária, uma conduta adequada para a purificação de corpo, de fala e de mente. Foco nas paramitas. De novo, Dana, Shila, Kshanti, Virya, Dhyana, Prajna, principalmente Shila, que é a harmonia, né, que tem a ver muito com essa ideia da purificação, com a ética de corpo, de fala e de mente, e também o discernimento, né, o discernimento é chave, Prajna, Viveka, ter muito discernimento. Foco em bodhicitta, discernimento para não cair em roubada. Buscar e desenvolver o bodhicitta, o altruísmo, né? Tirar o eu de cena, o que funciona também como um bom antídoto para essa ambição, essa gula. Muita reflexão, meditação, estudo do Mahayana, da filosofia, dos sutras, dos tratados, etc. Alimentação adequada, pura, vegetariana, vegana de preferência, sem alho, sem cebola, zero álcool, sono adequados, né? Absorver o prana do sol, se expor ao sol, nos horários adequados, claro, meditação diária, práticas de Guru Yoga, buscar se conectar com os gurus, com uma linhagem idônea, e a prática do Kriya Tantra na meditação. São essas práticas, esses tantras mais iniciais, que por si só já podem trazer um grande benefício. Se a gente meditar todo dia, 20 minutos, um Mani Padme Hum, já é muito benéfico para nós. O Mani Padme Hum, Javalokiteshvara, Manjushri, Vajrapani, Vajrasattva, Tara Verde, Tara Branca. Então, diversas dessas práticas, né? Algumas práticas que são muito interessantes, práticas de cura, né? Cura para os outros, como o Tara Branca, o Buda da medicina, e daí por diante. Há muito a ser praticado e estudado antes da pessoa querer, né? Às vezes avançar muito no caminho. Então, na verdade, aquele era o último slide. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no chat, né? A Mônica falou, por enquanto eu estou fora do Tantra, sem a menor condição e sem interesse também. Esse tipo de meditação que a gente faz já é um tipo de Tantra, né? Mas o que eu queria que vocês entendessem, eu espero que isso tenha sido bem entendido, é que o Tantra, quando a gente vê Tantra sendo citado aqui, a gente vai ver ele sendo citado mais e mais daqui em diante, né? Em nenhum momento eu estou falando de consorte física, de magia sexual, etc. Tudo isso é magia negra, né? E eu sempre parto de uma base teosófica ocultista aqui, né? Então, é sempre pensar na alta magia, na magia branca, na teurgia, no Tantra da mão direita, que não envolve nada disso, mas que é puramente simbólico. O Darimber falou que a alma, né, parece muito com a personalidade de alma do Sousa Cruzes, bem interessante. Ele está lendo o livro do Subahal, né? É muito bom esse livro. Os sutras, eles são a base, né? Não dá para praticar o Tantra sem o sutra. O que é um grande problema do budismo tibetano atualmente no Ocidente, porque às vezes eles vendem muito Tantra e quase não tem estudo dos sutras ali. A gente tem transmissões tântricas que elas são dadas até de forma pública, algumas avançadas como Kala Chakra, mas não é nem para que a pessoa comece a praticar. Tanto que eles nem dão realmente um roteiro assim de práticas para a pessoa ir fazendo. Mas é para já gerar uma semente no fluxo mental. É aquela coisa, eu estou tomando isso agora para que a minha mente vá se familiarizando com esse ensinamento, com essa ideia, mas que talvez no futuro ou numa vida futura eu comece a realmente poder me aprofundar nesse caminho.